Durante a Idade Média, algo aparentemente simples, quase trivial, acabou se tornando uma das modas mais perigosas e absurdas da história. Os sapatos pontudos, chamados de poulains. Imagine viver em um mundo onde a elegância se media pelo tamanho da ponta do sapato, e quanto mais longa fosse aquela peça de couro dobrada para frente, mais status você demonstrava. A Europa medieval transformou essa tendência em uma febre tão poderosa que reis, bispos e até médicos da época se desesperaram diante do impacto que ela estava causando. Mas para entender como algo tão bizarro pôde surgir, é preciso voltar ao século XIV, um tempo em que a sociedade buscava desesperadamente expressões de riqueza, poder e individualidade em meio a pestes, guerras e instabilidades. Os poulains surgiram primeiro entre a nobreza, especialmente nas cortes francesas e inglesas, e rapidamente viraram sinônimo de ostentação. Não era apenas um sapato, era um símbolo. As pontas começavam discretas, com alguns poucos centímetros, mas logo evoluíram para tamanhos tão exagerados que chegavam a ultrapassar a própria perna do usuário. Documentos da época descrevem nobres usando pontas presas por correntes ao joelho para que não arrastassem no chão. Quanto maior a ponta, maior a mensagem. Eu posso me dar ao luxo de usar algo totalmente inútil. Mas o problema é que, por trás dessa moda, havia consequências físicas devastadoras. Os pés eram comprimidos dentro de sapatos estreitos que forçavam os dedos a se ajustarem ao formato da ponta alongada. Arqueólogos encontraram esqueletos mostrando deformações permanentes, ossos deslocados e dedos esmagados, indicando que essa moda não era apenas incômoda, ela era agressiva e dolorosa. Os mais afetados, curiosamente, eram não apenas os nobres, mas também os comerciantes e burgueses que, tentando copiar a elite, se apertavam em versões baratas e mal feitas dos mesmos sapatos. A pressão contínua causava fraturas, infecções e até úlceras. Parece exagero imaginar que um sapato poderia matar, mas naquela época, antes de antibióticos, qualquer ferida infectada podia evoluir rapidamente para algo fatal. E foi isso que aconteceu. Registros mostram que milhares de pessoas sofreram infecções graves nos pés, muitas das quais levaram à amputação ou à morte. A moda começou como algo fútil, mas se tornou um problema de saúde pública. Outro efeito colateral inesperado estava diretamente relacionado às condições urbanas da época. Cidades medievais eram extremamente sujas, ruas estreitas, lama, dejetos humanos e animais espalhados. Em um ambiente assim, as feridas provocadas pelos sapatos se tornavam portas abertas para doenças. A peste negra e outras infecções bacterianas se espalhavam com facilidade, e qualquer machucado maltratado podia virar sentença de morte. Sapatos que deformavam os pés ao ponto de abrir cortes e calos sangrando eram quase como convites para doenças que rondavam o cotidiano das cidades medievais. E como sempre acontece quando a moda ameaça o corpo e a ordem social, as autoridades tentaram intervir. Eis que começam a surgir leis absurdas, mas compreensíveis. Reis proibindo o comprimento das pontas, decretos limitando o tamanho máximo, punições para quem insistir em usar modelos exagerados. O rei Eduardo IV chegou a decretar que nenhum sapato poderia ter pontas mais longas do que 5 centímetros. A intenção era dupla: conter a absurda deformação física e também tentar impedir que as classes mais baixas usassem adereços considerados nobres. Mas as leis não funcionavam. A vaidade medieval era maior que a dor. As pessoas continuaram usando os poulains mesmo mancando, mesmo feridas, mesmo correndo riscos. E aqui entra a reflexão mais profunda. Por que seres humanos são capazes de sacrificar o próprio corpo em nome da aparência? A história dos poulains não é um caso isolado. Ela antecipa o salto alto, o espartilho, a moda moderna que glorifica o impossível, o desconfortável, o perigoso. Revela que em qualquer época, a busca por pertencimento e status pode levar as pessoas a abraçar práticas autodestrutivas. E quando olhamos para os sapatos pontudos medievais, não estamos apenas observando estrangeiros do passado agindo de forma irracional, estamos olhando para um espelho, porque a lógica é a mesma. Para ser aceito, para ser admirado, para ser visto, o ser humano arrisca o que tem de mais fundamental, o próprio corpo.
Os paulaines desapareceram no fim da Idade Média, substituídos por outras modas igualmente estranhas, mas sua história permanece como um lembrete de até onde pode ir a vaidade humana. Uma moda tão exagerada que deformou gerações inteiras e de forma indireta matou milhares, não por violência direta, mas por algo ainda mais perigoso: a combinação de orgulho e ignorância. No fundo, é a prova de que, por mais que a tecnologia avance, os impulsos humanos continuam os mesmos. A Idade Média teve seus sapatos mortais. Nós temos os nossos. E talvez daqui a séculos, alguém olhe para certas tendências de hoje e sinta o mesmo espanto e incredulidade que sentimos quando vemos aqueles sapatos impossíveis, tão pontudos que dobravam para cima, símbolos perfeitos de uma época em que a estética valia mais que a saúde e onde a linha entre beleza e destruição era tão fina quanto a ponta daquele calçado.